Fecha a porta aí do quarto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Então, hoje eu prometi essa live, né, de resolução de questões, principalmente o pessoal que vai fazer amanhã Votorantim, né, processo seletivo lá em Votorantim, um processo seletivo aí, né, que nós fizemos essa preparação para o pessoal de Votorantim, estudamos lá as leis, os autores, né, estudamos as questões da banca também, focamos bastante com a banca pergunta. Boa tarde, Fran. Esperar o pessoal entrar aí, né? Vou fazer um pouquinho de referencial curricular, né, para educação infantil. E também algumas questões do PCN, que sempre perguntam, que são clássicas aí, né? São bibliografias aí que abarcam a questão do infantil e do fundamental. Então, isso também é interessante, né? Esse programa que a gente usa, boa tarde, né? Esse stream aí, né? Ele deixa a gente meio escura, meio esquisita, mas vamos lá, né? Vamos entrando aí, boa tarde, vamos estudar, né? Tá aí dia 5 de dezembro hoje. Vamos estudar sábado à tarde, domingo é dia de estudos, né? Eu falo, não pode perder tempo. Então vamos estudar, vou só aguardar mais um pouquinho. Saudades das suas lives, ir para cima deles, é isso aí. Para cima da banca amanhã, da Public Consult, né? E o pessoal de Votorantim que vai fazer amanhã. E vamos para cima, né? O pessoal estudou aí com os meninos, né? O Ricardo, o Eduardo. O Eduardo, eu falei para ele, surtado nos simulados. Então, se você ainda não entrou em contato com o Eduardo para fazer o português, entre. Entre. Então, quem está aí na live, faz aula com ele, sabe muito bem do que eu estou falando, né? O Eduardo disponibilizou muitos simulados aí para o pessoal de português e tem me contado das boa tarde, e tem me contado das aulas aí que tem explicado, né? E o pessoal tem gostado muito. Então, professor Eduardo de português, mesmo o professor Ricardo também, né? Explicando tudo aí, quebrando tudo. Agora ele com esse novo curso aí, específico VUNESP, né? Então, ele vai, o Ricardo, né? E o Eduardo com o curso de português, né? Professor Eduardo, sensacional. Eu acho que ele é um pouco mais doido que eu ainda. Eu falei para ele, você está ganhando de mim nos simulados, né? É que a gente teve alguns probleminhas essa semana aí de saúde, né? Então eu tive que ficar mais afastada da questão aí das aulas. Eu consegui dar aula só para quinta-feira para o pessoal de Araçaiguama. Não, já esqueci, já. O pessoal de Votorantim, que é auxiliar de serviços gerais, que nós terminamos o curso e ele está disponível, né? Então, auxiliar de serviços infantis aí, o curso está disponível também, R$ 20. Então, nós terminamos na quinta, consegui dar aula para eles, para terminar. E a gente, o professor Rogério que fez aí, né, a imersão com o pessoal de Votorantim, porque eu estava impossibilitada. E aí, hoje a gente vem para responder algumas questões, tá? Boa tarde. Tô vendo o pessoal aí de Ibaté, o pessoal de Sorocaba, o pessoal que está no curso de Votorantim, né? Boa tarde. Então, e para lembrar também, né? Quem não se inscreveu ainda, vamos lá, nós vamos começar um novo curso. Nós vamos começar os novos cursos para as cidades aí, Mairinque, Mogi e Marília, né? Tudo com M. Agora nós vamos pegar as cidades com M, né? Mairinque, Mogi e Marília, a partir da semana que vem, né? Nós vamos começar aí. E Baté, quem ainda não adquiriu o nosso curso, já pronto, gravado, nesse valor não vai ficar por muito tempo, tá? Então, corre aí, se você quer estudar para Ibaté, compra o nosso curso, já vai assistindo as aulas, vai fazendo simulados, porque quando sair o edital, vocês que me conhecem daqui da região de São Carlos, sabe que eu não faço curso quando o edital é publicado. O que eu faço são revisões, que é para quem já está estudando.
Então, se você aí vai prestar Ibaté, tá aguardando edital e tudo mais, já adquire o nosso curso, tá? E vai estudando, porque depois eu só faço revisões. Aí, se você tá atrasado aí no estudo, você não pega, né? Não pega. Como faço para adquirir o português? É só entrar em contato com o Eduardo. Depois eu deixo o contato dele aqui. Porque o Recenei está no edital ano. Não entendi. O prof, porque o Recenei referencial, se no edital, não está no edital? Se ele não está no edital, ele está por meio de palavra-chave lá em cima. Tá? Porque um edital, ele sempre sai, né? Umas palavras-chave em cima e depois uma bibliografia sugerida que algumas bancas colocam, né? Uma sugestão de bibliografia, tá? O Recenei é um dos clássicos aí, tá bom? Vê se ele não tá lá. Se aparecer referencial, curricular, infantil, no curso que você deu, tá lá. Ah, no edital não tem, mas ele é base. Fica tranquila. Que as coisas que tá lá no edital tem sim. De Votorantim, vocês estão falando? Tem sim, tem lá nas palavras-chave. Tem sim. Se for Votorantim, Liliane, eu não sei de qual cidade você é. Se for Votorantim, tá no edital Recenei sim. E se a gente pegar as provas anteriores, assim, pergunta muito. Muito, muito, muito. Por exemplo, as provas de 2017. Tá lá no Drive? Tá lá. Volume 1, 2 e 3. Volume 1, 2 e 3 está no Drive. Tá? A não ser que alguém já apagou, mas que ele estava. Tá? É o que tem acontecido algumas coisas estranhas, né? Então, a gente coloca alguma coisa no Drive, vai olhar, já não tá mais lá. Porque que é leitora, a gente tem alguns procedimentos aí de segurança, né? Mas se não tiver, a gente coloca aí, dá tempo de dar uma passada. Tem aula no YouTube do Recenei todo lá, tá? Tem aula dele inteira no YouTube, tá? Ah, então. Não, tá no edital também. Pode olhar lá que tá na palavra-chave. Vamos começar então? Eu vou colocar para apresentar aqui. São algumas perguntas do Recenei. Claro que elas já estão com gabarito, porque o nosso objetivo não é fazer pergunta e resposta. Quando a gente faz resoluções de questões, não são pergunta e resposta, né? São, mas sim uma forma de ler a pergunta, interpretar o que precisa ali, e aí para poder responder. Tanto que quando a gente faz a imersão, a gente, né, já abre, elas estão todas com as respostas, e a gente sempre fala, ó, vou pular essa da resposta e vamos analisar a outra. Na verdade, é uma análise de questões, né? Uma análise de questões e distratores, que são tudo aí para a gente poder interpretar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver como, deixa eu lembrar. Cada vez que eu vou usar esse programa, eu tenho que lembrar. Deixa eu ver o que ele fez comigo, me deixou do ladinho, mas eu quero ele todo. Esse aqui é um simulado que eu usei para um pessoal também, num curso aí. A gente tem tantos simulados, meu Deus, tá? Esse aqui eu não vou fazer, que é Zabausa, eu vou chegar lá no Recenei, né? Isso aqui é bom, ó. Tá? Então, uma das coisas que mais perguntas no infantil é essa questão do educar e do cuidar, né? Então, a educação infantil deixou de ser há muito tempo só assistencialista, e ela vem nessa ideia de a primeira etapa da educação básica, e aí sendo a primeira etapa da educação básica,
ela tem essa questão do educar e cuidar em conjunto, tá? Então, cai muito isso no infantil. Então, a primeira pergunta aqui que nós vamos fazer, vamos analisar, né? Acerca da concepção do educar na educação infantil, marque o que está incorreto. Bom, quando está incorreto, é bem mais fácil, né? Porque é aquela que vai ser, aquela que será absurda aí, né? Então, vamos lá. Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que as aprendizagens da natureza diversa ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil. Essa está correta, né? Essa não tem nem como falar nada dela aí, tá falando que tem que ter as brincadeiras, tá falando que tem que ter situações intencionais, né? Então, por isso que a educação infantil, ela é, né, complementar e tudo mais, é isso que ela vem trazendo, é só virar a tela do celular, se tá no celular é só virar a tela, tá? É isso que ela vem trazendo. Bom, B, vou pular B. Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens, orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, de relação interpessoal de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança e acesso pleno pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Também não tem nada de errado que desabone essa daí. A educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades e apropriação de conhecimentos e potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, sim, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. Tá certa? Então, como ele quer errada, vamos ver o que ele pôs. A instituição de educação infantil deve tornar possível a todas as crianças que a frequentam indiscriminadamente elementos da cultura que enriquecem seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador, aí ele vai propiciando o desenvolvimento das identidades da criança por meio de aprendizagens homogêneas. Não, né? Olha, gente, quase, né? Se você não ler direitinho essa, se eu aumentar, ele não aparece inteiro, tá? Mas se você não lê direitinho essa daqui, você fica procurando, fala, meu Deus, aonde está errada, tá? Porque ele vai falar aqui, ó, por meio de aprendizagens homogêneas. Não, as aprendizagens não são homogêneas, ninguém aprende igual a ninguém, né? As aprendizagens são heterogêneas. E aí, então, o sinal alternativo incorreta é essa que está incorreta, tá bom? Então, a 9 aí, que seria desse simulado nosso que eu peguei, essa que estaria incorreta. Eu acho que algumas perguntas dessa tava até na imersão de Votorantim. Eu peguei de alguns lugares que a gente já tinha feito aí para fazer a imersão, achei que aquela imersão ficou boa, né? Então, é essa aí que está errada, tá? Então, não são aprendizagens homogêneas, são uma questão facílima, né? Essa daí, né? Essa questão de bem fácil, né? Não tinha nada nela aí, é só mesmo ler com cuidado, tá? De acordo com o referencial para educação infantil, marque verdadeira ou falsa, tá? Verdadeiro ou falso é algo assim que cai muito, né? Muito, muito, muito nas bancas, que são a questão das assertivas também, né? Então, isso cai bastante. O que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Constitui-se em um conjunto de normas pedagógicas que visam contribuir para a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade, né? Então, ele está falando assim, de acordo com o referencial, né? Eles são normas pedagógicas? Não, né? Eles não são normas pedagógicas. Lembrando que o referencial curricular para a educação infantil,
ele é um documento, ele não foi posto de lado assim, ai, pelo amor de Deus, deixa ele lá, esquece, nunca mais quero vê-lo por conta da base. Não. O, o, o Recenei, ele é uma orientação, ele é um referencial, né? Ele é um mínimo ali, mas ele não é uma norma pedagógica, então, falso nela. Eu não estou conseguindo ver a questão toda, depois ficar, mas está marcada, falso nela. Tem a função de contribuir com as políticas e programas de educação infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e demais profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas municipais. Ele tem a função de contribuir? Ele contribui, né? Então, ele está verdadeiro aqui a segunda. Eu vou ter que fazer assim. Ele está verdadeira a segunda, tá? Aqui já dá para mostrar o resto, porque as primeiras eu já mostrei. Possui um conjunto de propostas diversas e heterogêneas quanto à sociedade brasileira, refletindo o nível de articulação das instâncias determinantes na construção de um projeto educativo para a educação infantil. Sim. Esse documento foi elaborado pelo MEC e está em consonância com a LDB atual. Sim, lembrando que a gente só tem a LDB de 96, né? Ela foi atualizada em 2019, 2020 também, tá? Então, essa é a LDB. Então, essa está correta. Se a primeira é falsa, as outras três são verdadeiras. Então, letra E. Também, se a gente for notar aí, uma questão muito fácil, né? Só pensar, lembrando que os referenciais não são uma norma, e sim uma referência, né? Um documento. No próprio nome já diz, é um referencial, tá bom? Mais uma. Isso aqui ficou meio picada, mas deixa ela picada aí. Vamos ver. Ah, dá para ler. Entre outras concepções apresentadas no referencial, educar a criança refere-se. Lembra que eu falei lá na primeira? Essa questão do educar aparece muito forte na questão da educação infantil, tá? Então, sempre tem uma pergunta. Ah, agora entendi, Liliane. Eu pensei que era da tela. Sabe por que eu falei? Porque quando o Ricardo faz algumas aulas também aqui, o pessoal fala que a tela fica esquisita, que não dá para enxergar. Por isso que eu falei, ai, vira o celular, porque alguém ensinou que virando o celular ficava maior a tela, tá? Então, entre outras concepções apresentadas no referencial, educar a criança refere-se aos cuidados relativos às suas necessidades físicas. O educar é só necessidades físicas? Não, né? No ensino centrado no desenvolvimento da sua capacidade cognitiva? Não. Vamos lembrar o quê? Vamos lembrar que a educação infantil é o desenvolvimento integral da criança. Se é o desenvolvimento integral da criança, é nas suas capacidades físicas, sociais, cognitivas, afetivas, linguísticas, né? Então, esse é o desenvolvimento integral. Então, essa daí já está fora, né? Ao ensino estruturado a partir das linguagens escrita, científica, artística e matemática? Não, né? Mesmo porque no referencial ele não fala que são linguagens, né? São os campos de experiências e tudo mais, né? As áreas lá que ele vai colocando lá no 3, né? Eu vou pular certa. Ao convívio prazeroso entre crianças, o que torna a escola um espaço de atividades pedagógicas produtivas. Não, também, né? Que o educar é só isso, é o convívio prazeroso entre as crianças e as crianças só convivem entre as crianças. Não. Convive criança, 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 adulto, crianças e outras faixas etárias, né? Então não é só crianças também, tá? O que torna a escola um espaço de atividades pedagógicas produtivas? Gente, se não for a escola um espaço, eu não sei o que é, né? Então, essa daqui também não dá. Então, o que está certo? Aos cuidados, brincadeiras e aprendizagens integradas, de modo a contribuir para o seu desenvolvimento integral. Linda e maravilhosa, essa daí, cheia de palavra-chave do infantil, né? Brincadeiras, desenvolvimento integral, né? Então tá cheio de palavra linda e maravilhosa aí,
Logo, essa é a resposta correta, tá? Então, leia a questão, vou falar igual a Thelma Vaz. Para resolver o problema, o aluno tem que colocar em jogo tudo que ele sabe e pensa sobre o assunto. É a mesma coisa no concurso público. Quando você vai resolver o problema, que é a prova, você tem que colocar tudo que você sabe e pensa sobre esse assunto. Acabou, né? Tenta puxar tudo na sua cabeça para poder responder. E eu falo, ficar nervosa não vai te adiantar nada, pelo contrário, só vai te atrapalhar. Você estudou, merece sentar lá, né? E fazer a prova e bem, acabou, né? Aprendendo a ler. Tô vendo pessoas aqui que fizeram aquelas lives comigo lá no de Sorocaba, depois foram fazer a prova e melhoraram muito, né? Depois, numa outra prova que teve de auxiliar, melhoraram muito os acertos, né? Você vai aprendendo a fazer prova de concurso. Tudo é uma aprendizagem, tá? Então, 11 faço também, né? Vamos fazer mais uma. Conforme o referencial, a construção da identidade e autonomia da criança está relacionada com os processos sociais que vivencia. Essa construção diz respeito ao conhecimento, desenvolvimento e os usos de recursos pessoais frente às diferentes situações da vida. Práticas pedagógicas em maior consonância com esse entendimento são as que privilegiam. Peraí, deixa eu trazer só um pouquinho para cá. Acho que vai ficar melhor. Aí. Então, são as que privilegiam. Então, o referencial curricular, ele está falando, contribui para a construção da identidade e autonomia, sim, inclusive no livro que a gente chama 2, né? O livro 2, ele fala da formação pessoal e social da criança, né? Está relacionada com isso, e aí ele vai falar, qual é a pergunta, né? Qual é o problema que nós temos que resolver aí? Práticas pedagógicas em maior consonância com esse entendimento são as que privilegiam. A dimensão técnica do processo educativo? Não, né? Porque a dimensão técnica ali não vai, né, privilegiar a questão de identidades e autonomia. Desenvolvimento de conteúdos curriculares historicamente relevantes? Não. A educação infantil, para começar, não são conteúdos, são vivências, são campos de experiência, né? São direitos de aprendizagem. É isso que é educação infantil. D, vou pular certa. As condições metodológicas com foco no papel do professor de observador das aprendizagens espontâneas e prazerosas das crianças? Muito menos, né? Absurda essa. O ensino do passo a passo de cada atividade curricular para facilitar a aprendizagem da criança, primeira coisa. Se a gente pensar no ensino passo a passo de cada atividade curricular para a educação infantil, tá muito errada a concepção de criança, né? Então, nem pensar. Então, acerta aí as condições que permitam as crianças dirigirem suas próprias ações por conta da questão da autonomia, né? Tendo em vista seus recursos individuais e limites inerentes ao ambiente. Então, a construção da identidade e autonomia tem a ver com o quê? Com atividades que permitam, né? Vivências, experiências que permitam que as crianças possam agir, né? Dentro das suas próprias ações, tendo o recurso que elas têm ali no momento, né? Que são os recursos individuais inerentes ao ambiente, né? Os limites do ambiente. Então, e uma abordagem da educação infantil realmente é essa criança potente, né? Essa criança que pensa o mundo de uma maneira muito própria. Então, isso tem a ver em deixá-la mesmo livre, né? Para que ela possa experienciar tudo que está ao redor. Então, essa é a questão correta. Considera as outras 4 absurdas, né? Nessa concepção de educação infantil. Então, essa questão de concepção de educação infantil, essa questão da concepção da criança, então, essa criança como sujeito histórico e de direitos, produtor de cultura, que eu acho que é uma questão que deu bastante problema lá em Sorocaba, acho que foi, né?
que o pessoal fala assim, produtor de cultura, sim, produtor de cultura, né? Produto da cultura, né? Um sujeito histórico e de direitos, né? É isso que a criança ela é vista hoje, né? Hoje. Aí vamos falar, desde quando a educação infantil se tornou a primeira etapa da educação básica, já faz um tempão, né? Mas que essa concepção de criança ela foi mudando ao longo do tempo aí, né? Que a gente estudou lá em História de Educação, tá? Então, é essa. Tá fácil, né, gente? Tá vendo como referencial é fácil? E a gente vai trazendo aí, né? Ah, essa daqui, peraí. De complete, né? Então, o referencial. Eu vou ter que diminuir um pouquinho para poder pegar as palavras. Peraí. Eu não vou conseguir. Não vai dar muito certo. Brincar é bem escutar. Aí eu vou pular essa, porque essa aqui não vai aparecer ela inteira, ela vai ficar ruim. Ela vai ficar muito pequena. É uma lacunada, né? Só que se eu não consigo ver as palavras, eu não consigo. Eu posso até ler, então, e vou respondendo, tá? Não vai dar muito para enxergar. Porque ela é muito grande, né? O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil é um documento que se constitui como um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar condições necessárias para o exercício da cidadania e das crianças brasileiras. Considerando as especificidades cognitivas, afetivas, emocionais e sociais das crianças de 0 a 5 anos, descreve 5 princípios norteadores para a prática educativa, que visam promover o exercício da cidadania. De acordo com esses princípios, seleciona a alternativa que completa de forma correta as expressões que designam essas categorias, na sequência em que estão colocadas. Por isso que eu falei aqui, ó, vai dar. O respeito à dignidade e aos direitos da criança, né? Então, princípios norteadores para a prática, direitos das crianças. Lembra dos direitos de aprendizagem. Eles não nasceram lá na base, né? Eles vêm trazendo desde a época do referencial, tá? Então, direitos da criança. O brincar é um direito. Consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, sociais, étnicas e religiosas. Vou fazer assim. O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil, tá? O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, o pensamento, a ética e a estética, tá? A socialização das crianças por meio da inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma, e atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de suas identidades, né? Então, esses são, anota aí, né, os 5 princípios norteadores da prática educativa. Os direitos da criança, o brincar, o acesso aos bens socioculturais, a questão da inserção nas práticas sociais e essa questão da identidade, tá? Vou fazer mais essas duas do infantil aí. Agora eu vou aumentar, peraí. Aqui já dá para ver. Tá. Na educação infantil, a rotina apresentada. Desculpa. Na educação infantil, a rotina representa. A rotina é outra coisa também que cai bastante. A estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático. Ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com crianças. De acordo com o referencial, podem ser consideradas atividades permanentes. Então, atividades permanentes são aquelas que a gente faz todos os dias, né?
Exceto. Então, ele não quer ele quer o errado, né? Roda de história? Sim, a gente conta a história, tem a hora da história, tem que até a musiquinha, né? É hora da história, né? Então, sim. Brincadeiras no espaço interno e externo? Sim, com certeza, né? A gente estava lendo, eu não vou lembrar a autora, que ela falava do Vygotsky também. O brinquedo, né? E o brincar é o trabalho da criança. Eu acho que é Kishimoto. O brinquedo e o brincar é o trabalho da criança, né? Então, brincar com certeza, né? Rodas de conversa? Sim, senhora. Rodas de conversa, atividade permanente. Cuidados com o corpo? Também. Cuidados com o corpo tá correto também, tá? E atividades de representação a partir de interferências planejadas pelo educador. O que é atividade de representação a partir de interferências planejadas pelo educador? Né? Então, é essa que está errada aí, né? Então, atividade de representação vai representar o quê? A partir de interferências planejadas pelo educador. Não, a gente tem brincadeiras livres, brincadeiras dirigidas, né? E não atividades. E aqui ele fala, então, o que não é permanente? Não é permanente atividade de representação a partir de interferências planejadas pelo educador. Então, é essa que está errada. Vou fazer a 15. Ah, 15 são as áreas, né? Os eixos. Tá? Então, os eixos aqui, no referencial curricular para educação infantil, em seu volume 3, que são onde ele trata as áreas, os eixos, né? É sugerido com muita propriedade como a criança vai conhecer o mundo. É porque ele chama conhecimento de mundo. São eixos ou áreas de trabalho que englobam a construção das diferentes linguagens, né? Pelas crianças e para as relações que estabeleçam com os objetos de conhecimento. São elas. Quais são as diferentes áreas? Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Tá? Essas são as diferentes linguagens aqui. Esse aqui, orientação sexual, não. Natureza e sociedade, não. Né? Sim, natureza e sociedade, sim. Aqui é orientação sexual que tá errado, tô louca. Ensino religioso é no ensino fundamental só, tá? Então, tá errado aqui. E aqui tá errado. Bases legais, né? Quem vai ensinar? Tá errado aí. Essa é absurda. Você poderia ficar em dúvida por conta do ensino religioso, né? Porque, nossa, o ensino religioso é uma área de conhecimento, sim, mas ele é lá do ensino fundamental, tá bom? Então, aqui, quais são as áreas? Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita e natureza e sociedade, tá? Então, são essas daí, as perguntas do referencial, um assunto que cai bastante, teria outras mais aqui, né? Tem vários, porque o referencial, gente, só dando uma explicadinha rápida, mas tem uma aula inteirinha do referencial lá no YouTube, talvez uma das primeiras, ou eu acho que foi a primeira aula que eu gravei quando eu comecei o canal, né? Quando eu comecei o canal, talvez é a primeira aula que eu gravei, tá? Ficou uma porcaria. Mas os conceitos, assim, a edição, né? Porque a gente estava aprendendo a mexer com isso. E, e todo mundo acha que eu tenho uma equipe, né? Nós não temos uma equipe, nós somos nós mesmos, né? E agora agregamos o Ricardo e o Eduardo com a gente. Sou eu que respondo, eu que posto tudo, né? E a gente faz o que a gente adora esse negócio, né? Mas tem uma aula lá do referencial, assistam, tá? Eu trago os conceitos chaves, assim, a questão dos conteúdos, as atividades, a organização, né, das atividades, a questão do cuidar, educar e brincar, a concepção de criança, tá? Então, é uma aulinha lá que tá faz um tempão, já faz mais de 2 anos que tá lá, e ela é bem simples, né? Linguagem simples, com exemplos para o pessoal entender aí, tá? Então, o referencial é isso. Agora, nós vamos pegar o PCN, né?
você fala assim, meu Deus, por que que ela hoje resolveu? Peraí aqui, é stop. Ah, eu voltei. Por que que ela resolveu hoje aí fazer o referencial e o PCN? Primeira coisa, o PCN também tá com aula lá no YouTube. Foi a aula que eu dei semana passada para o pessoal que vai prestar cesáreo lange. Tô com calor aqui, tá tudo fechado que vai chover. Cesário Lange, então tá lá também o PCN 1 e o 8, tá? Estão os dois lá junto nas aulas lá no YouTube. O PCN clássico, mesmo porque o PCN traz a parte do tripé pedagógico, Piaget, Vygotsky, Vallon, traz a questão das tendências pedagógicas, né? Então, as tendências lá, a tradicional, a escola nova, a tecnicista, a libertadora e a crítica social dos conteúdos. Então, traz também lá. Traz também essa questão da Emília Ferreira, a questão da psicogênese da língua escrita. Então, o PCN, a introdução deles, que é o volume 1, é meio leitura obrigatória, tá? Para quem vai fazer concurso, porque ele é um material excelente nesse a questão da concepção de avaliação. Então, se você pegar e ler tanto a introdução do RCMEI quanto do PCN, você já vai começar a ter uma ideia da educação. E depois disso é só ir agregando os autores, tá? Então, esse é um material. Fala assim, Adriana, me dá um material básico para estudar para concurso. Esses dois, né? Para você começar. E a legislação, né? Para você começar, tá? Então, é isso. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu lembrar onde eu coloquei. De deixar tudo certinho aqui no ao vivo. Aí tem gente que reclama. Ah. Eu quero. Já que nós estamos fazendo uma revisãozinha aí, nessa questão do para Votorantim também amanhã e tudo mais. Deixa eu pegar uma dos PCNs aqui, até que a gente até fez. Vocês fizeram aí. Deixa eu só ver se eu coloquei na sequência. Ah, tá na sequência. Tá? Vou usar essas daqui. Pessoal de Votorantim, vou pegar só umas 2, 3 aqui que vocês fizeram na imersão, né? Vocês fizeram aí na imersão com o Rogério, na terça, né? Algumas questões do PCN. É que a gente aqui, quem está chegando aí, né, para assistir a live, nós estamos fazendo uma live. Na verdade, é uma live de resolução de questões aí, de algumas, explicando alguns conceitos. Vou cair, voltei. E aqui é mais uma conversa, tá? Não é uma aula, alguma coisa nesse sentido. É mais para falar essa questão da leitura, tá? Hoje até expliquei para o pessoal lá de Mogi, que vai começar terça-feira o curso. Eu falei, o curso ele tem uma metodologia, tá? Então, a nossa metodologia é como? Você tem o material, você lê o material, eu separo lá o que eu vou falar na aula, você vem para a aula com esse material lido. Por que eu faço ao vivo, né? E não gravo as aulas e apenas entrego esse material, né? Esse conteúdo aí. Porque na aula pode surgir dúvidas de interpretações e tudo mais. Então eu gosto de fazer o ao vivo, esse é o diferencial também. E aí você pode já perguntar e a gente já vai tirando a dúvida enquanto eu vou explicando os autores. Fez isso, é hora de fazer o quê? É hora de fazer o seu mapa mental. Lembrando que o mapa mental, ele é pessoal, né? Eu falei hoje, se eu fizer o meu aí, pelo amor de Deus, se eu fizer do referencial, eu coloco acho que 4 palavras só lá, né? Então, ele é pessoal, tá? Então, você vai ler o material, assistir a aula, fazer o seu mapa e então fazer o simulado. Tem pessoas ainda que não entenderam, né? Eu falo, não entraram nessa metodologia.
já quer que a gente solte o simulado, solta o gabarito. Eu não faço isso, eu não faço. A gente faz o simulado, depois soltamos o gabarito, e aí a gente vai acertando o que tem ali nos gabaritos, né, dos simulados, para que vocês possam realmente aprender, né? Porque o objetivo é que seja aprendido esse conteúdo todo aí do concurso. Né? Então, por isso que são por os autores, são por temas, é um cuidado ali na hora de fazer o edital esquematizado, preparar o material que é da sua banca, né? Então, nós temos essa preocupação também, principalmente na imersão, que é a revisão lá, o final. Então, é preocupação em preparar o material de acordo com a banca do concurso. Então, por isso que nós não temos. O pessoal fala: você não tem Guarulhos, você não tem Vinhedo, você não tem. Sei lá, me pediram uma cidade do Sul também esses dias. Nós não temos pronto. O que nós temos pronto está lá no YouTube, né? Aquelas aulas mais gerais, elas estão lá no YouTube. Agora, curso que é mais específico, que a gente faz o valor, né, que a gente cobra, isso é ao vivo, tá? Então, por isso é um diferencial. Tantos e tantos mil cursinhos existem aí para comprar qualquer que você quiser, mas aquele que tem a professora, né, ali junto, os grupos, um ajudando o outro, um acha o simulado posta lá, o outro acha a prova mais aquela banca posta lá, isso aconteceu em Votorantim, né? Então, Sorocaba também. Então, é esse o diferencial. Por isso que a gente fala, é focado na banca que você vai prestar. Por isso que eu não tenho 1000 cursos, né, disponíveis, e também por causa das aulas ao vivo. Ah, é ao vivo, fica gravado, tá? Pode assistir depois? Óbvio, né? Pode assistir depois, fica gravada, fixa disponível até o dia da sua prova, né? É isso que é a diferença, tá? E aí, os documentos que tem que ser lido, a introdução do referencial curricular para educação infantil disponível no Google, só digita lá, referencial volume 1, pronto, vai aparecer, tá? O volume 2, 3, vai aparecer todos. E o PCN, volume 1 também, a introdução, e vai aparecer o resto, os 10, tá? É obrigatório para concurso público, tá? É isso. Eu não sei se dá sem o CAP. Obrigada, Mariana, Joelna. É por isso que eu gosto. Então, essa é a diferença, tá? E a gente faz como se estivesse aqui mesmo, presencial, tá bom? E pega no pé e manda mais alguma coisa e achando não sei o quê. É que esses dias tem sido bem complicado, mas agora a gente vai voltar aí, né, a falar nos grupos, né? Os podcasts que a gente está gravando também. Então, é essa questão, tá? É um trabalho diferenciado. Vocês viram aí com o Eduardo, de português, né? Esse trabalho dele diferenciadíssimo, né? Próximo e sempre ali junto no grupo, né? Vocês têm acompanhado, né? Ricardo também, né? Ah, mas fica gravada, fica tranquila. Tanto uma aula quanto a outra estão gravadas, tá? Dá para assistir. E se você assistir, Vivi, e tiver dúvidas, manda pra gente, não tem problema nenhum, tá bom? Leu o material lá, assistiu a aula, tá com dúvida, a gente responde, tá bom? É isso, tá? Não fica achando que vai perder, não. Pode mandar que a gente responde sim, tá? Então, esse é o diferencial, tá? Então, vamos lá. Achei os PCNs aqui. Isso é hábito de estudo. Isso. A Maria está falando, eu peguei hábito de estudo com o CAP. É isso aí. Tem separa 2 horas, vai lá e já estuda, tá? Ai, mas a prova não saiu ainda. Araçaiguama, né? Araçaiguama, sabe Deus quando será a prova, não interessa. Tá lá o material, as aulas estão lá, refaça os simulados, veja o que você errou, leia de novo os autores. Se leu meio por cima, leia de novo. O material está todo lá, está disponível até o dia da prova, nem que essa prova for em 2022. Esse material vai estar lá para vocês, quem fez o curso de Araçaiguama, tá? E Baté também. Eu tenho o meu povo de Baté comigo, vai fazer 1 ano, em janeiro comigo também, presencial lá na escola, antes de tudo isso acontecer. E presencial, fizemos as aulas e colocamos lá essa questão
aí, né, e fomos fazendo online, acabou as aulas online, demos conta do que a gente tinha combinado, as aulas estão disponíveis aí para Ibaté, para continuar a estudar. Esse vídeo é para Mogi? Não, esse vídeo não é específico para um concurso, ele cai em qualquer concurso, tá bom, Eliana? Eu tô falando sobre o referencial e agora eu vou falar sobre o PCE, tá? Ele é base aí para qualquer concurso, tá bom? Vamos lá. Vou abrir. Chega de falar, já falei muito. Opa, fiz errado. Para. Sim, foi um materialzinho que a gente meio que usou ali na... Deixa eu ver como tá apresentando. Na imersão de Votorantim, que a gente já até fez, né? A gente já fez terça-feira passada. Mas só vou fazer 3 questões aqui, que tá mais fácil, tá? De deixar aí. Então, deixa eu ver se eu consigo só aumentar um pouco. Assim, quem não conhece o CAP, o curso, se tem alguém que não conhece ainda, conhece a nossa metodologia. Ai, não vou conseguir aumentar, não. Ele passa. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, sobre os PCNs. Primeira coisa, os PCNs lá, do mesmo jeito que eles são, que o referencial curricular é um referencial, né, uma orientação, o PCN também. Porque esse material do PCN, ele na ideia, assim, quando ele foi proposto, foi para aquele professor mais isolado, ele tivesse algo ali a se agarrar, né? Porque nós vamos lembrar que foi uma política pública, né? Então, uma mudança na educação. E essa mudança de concepções também. Então, muda de uma concepção tradicionalista, né? Ao top ali, para uma concepção construtivista, né? Então, essa questão, o foco, ele muda. Não é mais o como se ensina, mas sim o como se aprende, né? Então, o PCN ali era o mínimo para os professores entender pelo menos um pouco dessa concepção. Hoje mais já enraizada por conta dos cursos de formação e tudo mais, tá? Bom, então, segundo os PCNs, um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam a conviver em grupos de maneira produtiva e corporativa. Nesse contexto, analise as ações abaixo e classifique-as como pertinente ou não pertinente. Nossa, nem lembro de que banco eu tirei isso. Para que se alcance esse objetivo. Posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. O que é pertinente? Lembrando de conviver em grupos de maneira produtiva e cooperativa. Investir em tarefas de grupo, que estimule os alunos a dialogar e ouvir o outro. Sim, se eu quero maneira produtiva e cooperativa, pertinente. Criar um ambiente favorável às discussões e acertar contribuições dos alunos? Claro, né? Também é pertinente. Definir os grupos por afinidade ou equilíbrio de capacidades específicas, né? Também, né? Comunicar claramente as regras e assegurar que elas sejam compreendidas, ele vai colocar como não, né? Pertinente ali, comunicar claramente, né? E assegurar que elas sejam compreendidas, é mais a gente, a regra ali, o que essa questão aí quis dizer, que não pertinente, assim, no sentido de que não é fundamental, por exemplo, né? Para a questão de grupo. E pautar as interações dos desenvolvimentos aspectos de natureza cognitiva, não, né? Só de natureza cognitiva de jeito nenhum, tá? Então, aí essa questão de comunicar claramente as regras e assegurar que elas sejam compreendidas, na verdade, em grupo elas são discutidas, né? Você não comunica, você discute as regras, né, em grupo. Não é uma questão de comunicar apenas, porque para que elas sejam realmente efetivas, as regras, elas devem ser compartilhadas e comunicadas, não, e discutidas, não comunica apenas. Né? Então, para que eles possam ali, uma regra do grupo, por exemplo, todos têm que participar, então, outra regra do grupo, todos vão ter que escrever, né? Então, só comunicar isso? Não, vamos discutir. Será que é importante que todos escrevam? Tem a letra de todos, por exemplo, no trabalho? Ah, não, podemos eleger um escriba? Podemos. Então, essa ideia de comunicar claramente dá a ideia do quê? De uma imposição, por isso que ela está
incorreta, tá bom? Incorreta, ou seja, não é incorreta, não pertinente, falei errado. Porque assim seria discutir, né? Aqui é recenei, ai, eu tô apertando o simulado errado, para com tudo. Então, vamos lá. Considerando os... Tá aparecendo aí? Tá, né? Considerando os pressupostos que orientam as propostas do PCN, classifica as afirmativas como verdadeiras ou falsas. A prática pedagógica é altamente controlada pela técnica? Não. O conhecimento é visto como complexo e provisório? Sim, né? O conhecimento ele é complexo, lembra do Morin? Ele é complexo, né? E provisório por quê? Porque você vai aprendendo umas coisas, vai agregando ali, né? A participação construtiva do aluno é considerada essencial? Sim. O ensino de conteúdos é orientado pela lógica das disciplinas? Não. Né? O ensino dos conteúdos é orientado pela lógica da aprendizagem, não das disciplinas. A intervenção do professor para a aprendizagem destacada? Muito, né? Sem a intervenção do professor, não, ou do professor, alguém mais experiente, não ocorre a zona de desenvolvimento proximal e logo nós vamos acreditar que para aprender precisa estar desenvolvido, né? Então, a intervenção do professor, ela é tudo ali. A seleção dos conteúdos do currículo é predeterminada e fixa? De maneira nenhuma, tá? Então, essa daí também estava fácil, é só pensar um pouquinho aí, questão considerada bem fácil. Deixa eu fazer só mais uma, gente, porque a tempestade está vindo, eu já estou escutando os ventos aqui. De novo. Fechou tudo aqui o tempo. Não sei como tá indo de vocês, mas aqui tá bem fechado. Então, vamos lá. 36, que era na imersão, né? Nos PCNs do ensino fundamental, estão definidos em termos de capacidades, isso é importante, tá? Porque ainda não era uma palavra, né, que a gente tá... Voltou, vou só responder essa. Então, não era capacidade, capacidades ainda no PCN, não é competências, tá? E aí ele vai falar, nos PCNs estão definidos em termos as capacidades relativas aos aspectos cognitivos, afetivos, científicos, né? Científicos, afetivos, cognitivos, físicos, éticos, estéticos, de atuação e inserção social. Então, o que ele quer aí, né? O que tem que ser feito ali, né? Ela tem que ser feita pela proposta pedagógica a ser elaborada pela escola. É por isso que vai ser definida, né? A proposta pedagógica da escola vai ser definida com base nesses aspectos, tá bom? Eu queria achar mais um simulado. Só um minutinho, deixa eu. Só um minutinho para a chuva, né? Que tá chegando. Ai, gente. Fiquem aí comigo, não saiam. Calma, 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 calma. Peraí que eu quero. Vamos ver até que hora a gente consegue. Eu quero colocar mais uma aqui, peraí. Do PCN. Pera lá. Ó, vamos lá. Quero colocar esse. Que também é importante. Essa aqui não tá com resposta. Conforme explicitado nos PC... Acho que já tá aparecendo aí, né? Conforme explicitado nos PCNs, os conteúdos abordados são 3 grandes eixos e categorias. Quais são as alternativas? Isso também sobre os conteúdos, isso cai muito, 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 muito nos concursos, tá? A tipologia dos conteúdos. E quem fala sobre a tipologia dos conteúdos é o Zabala,
tá? Então, isso está lá dentro dos PCNs também. Então, quais são os tipos de conteúdos? Os conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Se você fez um mapa mental sobre os PCNs, essa tipologia de conteúdos, ela tem que estar lá, tá? Procedimentais, atitudinais e conceituais. Deixa eu ver se tem outra. Tem. Esse aqui a gente já fez. Essa aqui também, que é aquela outra. Piaget. Esse aqui é o nosso simulado do nosso material. Isso, Isabela. Do nosso material de Baté. Né? Esse aqui é um simulado aí do nosso material de Baté. Que a gente trabalha o Piaget, Vygotsky, Vallon e os PCNs juntos. Tá? Aqui tem os estágios, né? Referentes, tá? Né? Então, aqui, ó, tá? No referencial, agora voltei para o referencial. No referencial curricular para a educação infantil, isso é volume 1, traz a avaliação como um instrumento excelente, um excelente instrumento para que a instituição possa estabelecer suas prioridades para o trabalho educativo. Identifica pontos que necessitam a maior atenção e reorienta a prática. Então, a avaliação, isso também é um conteúdo que cai muito nas provas. A avaliação, nessa concepção, ela nunca é vista como um exame, como uma punição, como um objeto de controle social. Não. A avaliação, ela é contínua e cumulativa, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, isso é a ideia da avaliação. E a avaliação na educação infantil, ela é observação, registro e documentação específica. É um olhar sensível do educador para a criança. Então, é isso que é a avaliação. Né? Então, isso também é um tema que sempre está nas provas. E aí ele vai falar, para que se possa constituir como um instrumento voltado para reorientar a prática educativa, a avaliação deve se dar de forma, como que tem que ser a avaliação? Processual e contínua, diagnóstica e somativa, sistemática e contínua, formativa e comparativa. Ou seja, já tem até palavra-chave, né? Ela tem que ser processual e contínua, né? Já tá a palavrinha-chave aí. Então, vocês estão percebendo que, tanto quando a gente lê os referenciais, quanto a gente lê os PCNs, né? Eu vou parar, já deu uma hora, quase uma hora, né? A gente percebe o quê? Que toda a fundamentação teórica está nesses documentos. Então, é importante que vocês leiam a introdução dos PCNs, pelo menos, ou, como vocês estão com tempo, aí vão pensar que vai entrar em férias, em recesso. Esses concursos, provavelmente para fevereiro, né? Prova aí, estamos aguardando alguns. Então, dá tempo de ler, tá? Então, dá uma lida, assista as aulas que estão lá no YouTube, tá? Essa aqui foi mais só como uma relembrar mesmo, né? Relembrar saudades das lives aí. Assistam as aulas que estão no YouTube. Vou deixar o telefone do Eduardo e do Ricardo aí para vocês entrarem em contato, português e matemática. E quem tá aí das cidades com M, Mairinque, Mogi e Marília, nós começamos nessa semana aí os cursos, tá? E fiquem tranquilos que dá tempo de estudar muito bem as bibliografias, fazer os simulados, a imersão. Então, é isso. Agradeço aí ao pessoal que me acompanhou online, estavam quase com 70 pessoas aí. Foi só uma aulinha básica, só para dar uma ajudadinha, tá bom? E aí, vem com a gente, vem estudar com a gente aí. Vem foco nos concursos. Boa sorte pro pessoal de Votorantim, que vai fazer a prova amanhã. Com certeza, vocês vão me ouvir. Aí nós vamos fazer as zonas, aí as zonas vão assim, ela realmente vai funcionar, né? Então, vocês vão me ouvir ali na hora de responder as questões. Lembrando que essa banca, a Public, é uma banca muito direta, né? Não conta historinha, igual a Vunesp, que a Vunesp ama uma historinha, né? Ela vem a historinha. Então, não conta historinha, né? E ela é direta. Vocês vão ler lá, vai achar a resposta. Lê, achar a resposta. Lê, achar a resposta. O Eduardo deve ter falado isso para vocês em português também,
né? Que é leitura e resposta, leitura e resposta. Então é isso. Eu espero amanhã que estejamos aí, força é para cima dessa banca. E é isso, amanhã. E leiam direito à prova, por favor, hein? Porque depois não me vem falar. Ah, eu deveria ter lido. O que eu fiz a correção, né? E assim que sair, a gente já corrige, né? Mandem para mim, na hora que vocês conseguirem acesso a essa prova aí, porque a PUC só como a VUNESP, né? Só libera para quem fez. Manda para a gente as provas aí. Eu peço para os meninos também corrigir. E a gente já faz aquele gabarito extra-oficial, como sempre, né? A gente já faz um extra aí oficial. Então, boa sorte amanhã, pessoal de Votorantim. Firme foco. Vamos lá. Estratégias de leitura da Isabel Solé, clássica. Lerner, clássica também. Referencial IPCN, clássicos, tá? Legislação, pode estudar. Vai ter ECA, vai ter DCN, vai ter uma da LDB, tá? E a legislação municipal. Não esqueçam do Estatuto do Magistério lá de Votorantim, que vai estar na prova também. A gente percebeu que todas as provas eles estavam perguntando também deles, dessa bibliografia, tá? O restante das perguntas são as clássicas, tá? Então, boa sorte aí para vocês. Para cima da banca, é com foco e me contem depois. Amanhã estarei esperando nervosa. Aí alguém posta naquele grupo, pelo amor de Deus, como foi a prova, tá? Então, eu aposto na Lêner, na Isabel Solé, no Vygotsky, né? Eu aposto neles aí. Deixa eu só dar uma. São tantos autores que a gente fica até meio perdida, para não falar besteira. Deixa eu até abrir o edital aqui, né? Mohan, com certeza, né? E algo sobre o brinquedo, brincar ali da Kishimoto, que ela usa DCN5, né? Então, também dá uma lida aí quem for fazer uma revisãozinha agora, né? Por exemplo, vai dar uma pegada ali para dar uma estudadinha agora, tá? Mas é isso, tá? Não esqueçam da brincalhona lá da professora, hein, gente? A professora brincalhona, brincante. Que é lá dos. Ah, não tem de vocês, os brinquedos, eu tô falando besteira. Dos critérios para atendimento fundamental de creche aí, pense tanto no espaço físico quanto nas políticas, tá bom? Alguém tem as provas de Sorocaba? Orientador e auxiliar? Ah, e a gente manda, acho que você deve ter pedido para mim, né? Eu mando, tá? A gente tem as provas. Eu não sei se eu tenho de auxiliar ainda, preciso ver se não ficou, se eu salvei aqui no Note, tá? Boa sorte para cima da banca e vamos lá, né? Vamos. E não esquece do YouTube que tem as aulas lá, tá bom? Beijo.